Então, vamos lá, que hoje começamos, então, um novo dia, né? O que se diz, né? Que, na verdade, assim, a gente começa, todos os dias é um novo dia, né? E um novo dia que tem para nos mostrar muitas coisas novas, né? Cada dia é um novo dia. E se a gente começar a viver a vida cada dia, né? A gente vai perceber que tem maravilhas para serem vistas, né? E às vezes tem maravilhas que são as árvores, os pássaros, né? O levantar e ter um dia bonito, onde eu estou hoje tem um dia bonito, né? Então, a cada dia a gente pode transformar isso, né? A cada dia pode fazer com que as coisas fiquem melhores. E a gente vai hoje trabalhar com um processo bem legal, né, que é justamente como identificar o que é um conflito, o que é uma contradição, o que é um problema, né? E nós vamos ir buscar isso para quê? Para começar a identificar o que cada coisa tem, porque às vezes a gente tenta colocar tudo no mesmo lugar e a gente não consegue colocar no mesmo lugar. Então, nós vamos hoje analisar, é um trabalho muito legal, né? Esta é uma das partes que vai ter um dos cursos que eu sempre falo, né? Na verdade, nós estamos fazendo, mostrando para vocês como é que funciona, né? E por quê, e qual é o motivo de o nome em 7 degraus, né? Então, o nome foi um produto que eu processo terapêutico que eu recebi, mas não foi tão terapêutico em si, foi mais espiritual, mas foi também um processo terapêutico. E é um processo todo com geometria sagrada, que a gente trabalha com cores, né? Então, todo esse processo na verdade, o processo é aprender a criar e construir seu espaço interno em 7 semanas, né? Isto é o nome. Muito bem, mas o nome não é somente isso, né? Eu percebi que se as pessoas só fizessem o nome, elas só teriam si. Você consegue ter uma obra de arte? Sim, consegue. Uma pessoa comum consegue realizar uma obra de arte? Sim, consegue realizar uma obra de arte. Eu já vi muitas pessoas comuns que não tinham nada em relação a conseguir trazer uma obra de arte para a vida delas, elas conseguiram. Então, você ser artista por um dia é muito legal, né? Porque você acaba fazendo um processo que você nunca imaginou que você poderia fazer, e é através da decodificação do teu nome, né? É o teu nome que está em jogo. Então, é muito legal, porque, na verdade, é você o principal, né? A obra sai em razão do que você é. E isso é muito legal. Para qualquer artista, isso é um processo muito lindo. Que todo artista, ele trabalha com a sua essência, né? E o artista que não trabalha com a sua essência não é artista, tá? Então, não é um verdadeiro artista. Às vezes tem os verdadeiros e tem os falsos, né? Sempre tem tudo, né? Na vida sempre temos os dois lados, não só um lado. Sempre a gente tem os dois lados. Mas o verdadeiro artista é aquele que trabalha com a sua alma, né? Ele coloca a sua vida. De alguma maneira, ele coloca a sua vida. Então, a sua obra fica com alma, né? Vocês já não escutaram falar que, ou talvez nunca tenham escutado falar, mas se não, é um papo que se fala, né? De que quando você encontra uma obra de arte, porque tem obras de arte que passam e ficam séculos, né? E eles continuam vivas. Por quê? Porque o artista que fez aquela obra, ele colocou a alma dele. Então, aquela obra começou a ter vida. Ela tem vida própria. Só que quando o artista não faz isso, quando a arte não é feita através da alma, ela não tem alma, ela não passa, né? Então, aqui, o nome é você construir realmente uma obra de arte que é a tua obra, e é relação ao que você é. Então, é muito legal, e dentro de tudo isso, você vai perceber uma porção de coisas que estão dentro desse processo e que podem ajudar você a quê? A viver melhor. Porque qual é o propósito da vida, né? O que nós temos que ter como propósito principal? A gente ter que ter um processo, né? E isto também acaba sendo um método junto de quê? Para que você possa realmente ir e voltar. E não interessa se passaram 10 anos, 20 anos, 50 anos. Você pode sempre voltar através desse conhecimento e colocar em prática na tua vida. Então, eu percebi que somente fazer a obra, né? A pessoa não conseguia entender a profundidade do que aquele trabalho era. Então, por isso que eu decidi fazer o nome mais os 7 degraus. E os 7 degraus vai ser os princípios, tá?
que são princípios que regem a vida humana. Então, são processos que você vai conseguir prestar atenção neles e colocar em prática enquanto você está fazendo o nome, ou depois de você terminar o nome. Você vai conseguir equilibrar a tua vida e organizar a tua vida. Né? Porque às vezes as pessoas que chegam aqui, por exemplo, se ela chega com um grande desespero, né, com um grande sofrimento, tem pessoas que sofrem a vida inteira e que não sabem por quê, que não conseguem descobrir. Por que que eu sofro? Né? Ontem estava me dizendo, num dos programas que eu tenho, que é a Dinâmica 7 de Graus, né? E a gente tem uma sessão de perguntas, mas ele é só as perguntas para as pessoas que estão dentro do programa, né? Dentro desse programa, uma pessoa disse, olha, apesar de eu fazer muitas coisas, eu ainda continuo triste. Né? Eu vejo que tem uma tristeza dentro de mim que não sai. Né? Então, como eu disse, na verdade a tristeza, ela já faz parte dela, e ela não sabe nem de onde que ela vem. Então, o que que acontece? Por isso que você tem que descobrir qual é a razão, a causa raiz dos seus problemas. Porque se você não descobre a raiz do problema, você não resolve o problema. Você não resolve uma situação porque você queira resolvê-la. Você só vai resolvê-la se você buscar a causa raiz e for na raiz do problema para poder eliminar isso. Se você não conseguir chegar na raiz do problema, você não elimina. Só que tem coisas que a gente precisa, é muita camada. Tá? E como o trabalho muitas vezes é com o inconsciente ele te dá permissão para uma determinada situação. Então você pode curar uma parte disso, mas você não consegue curar tudo. Então você precisa continuar trabalhando, insistindo nesse processo, porque vai chegar uma hora que você vai conseguir eliminar o problema realmente, né? E que não é um problema, e hoje nós vamos ver isso justamente, tá? Que é justamente o quê? Qual é o tema de hoje, né? Aqui, principalmente, porque o conflito é diferente de um obstáculo, né? Então, o que é um conflito? O que é um obstáculo? O que é um inconveniente? O que é um problema? O que é uma contradição? Né? Então, existem diferenças entre isso. E só que a gente tende a colocar tudo no mesmo lugar. E por isso que às vezes a gente acha que a nossa vida não é legal, né? Ela está cheia de situações que a gente não gosta. Mas se a gente conseguir separar exatamente o que é uma coisa e outra, né, a gente vai perceber que são coisas diferentes. Né? Porque, por exemplo, um inconveniente, uma dificuldade, um problema, um conflito e uma contradição, tudo são coisas que nos incitam a quê? A agir, a tomar ação. Agora, quando a gente tem um conflito, o conflito é algo diferente. O conflito geralmente paralisa. Então, às vezes, é isso. Às vezes a pessoa está paralisada, e se vê que hoje tem muitas pessoas em depressão. Por quê? Porque às vezes estão paralisadas. Elas pegaram um conflito dentro delas, e elas não conseguem avançar nesse processo delas. Né? E por que não conseguem avançar? Justamente por causa disso. Tá? Porque elas pegaram um conflito. Elas estão em conflito com elas mesmas. Então, vamos lá, como é que vamos identificar, né? Hoje eu vou mostrar como identificar quando você está num problema, numa situação, numa dificuldade, num obstáculo. Então, suponhamos que a gente está andando de carro, tá? E aí, esse carro, deixa eu até passar para cá, que daí tem coisas interessantes aqui, tá? Então, o primeiro, você está no meio da estrada, está andando de carro e furou o pneu. Tá? Isto é um inconveniente. Né? Você tem um pneu furado. O que você vai ter que fazer? Vai ter que descer do carro e trocar o pneu. Só que você pode chegar e você perceber que você não tem step. Aí se converteu num obstáculo, porque você não tem um step. E você tem que trocar o pneu. Né? Só que aí, o que acontece? Você vai perceber que você não tem dinheiro. Se você tem dinheiro, o não ter step é simplesmente um obstáculo. Agora, se você não tem dinheiro para comprar o pneu,
ô Stephanie, você tem um problema. Porque aí já deixou de ser um inconveniente ou um obstáculo. Ele começou a ser um problema. Porque você está com um problema. Você não tem dinheiro para comprar, para arrumar o carro. Né? Então, ele se tornou um problema. Agora, e aí você vai se convertir também, né? Deixa eu vai ser até uma contradição, né? Porque você vai entrar até em contradição. Então, cada coisa é de uma maneira diferente. Então, mas só que o que acontece? Quando você furou pneu, o que é a primeira coisa que diz? Ah, isto aí é um problema. Não é um problema. É simplesmente uma dificuldade. É simplesmente um inconveniente de que te furou o pneu no meio da estrada. Tá? Então, quando a gente vê isso, quando a gente tem um inconveniente, um problema, ou um obstáculo, o que a gente faz? O que ele está te dizendo? Isso são oportunidades de crescer. São oportunidades de você dizer, eu vou partir para ação. Porque se a pessoa não tem dinheiro, ela vai ter que fazer alguma coisa, ou vai ter que pedir dinheiro na estrada, né? Ou vai ter que pedir um favor, ou vai ter que se virar de alguma maneira, porque de alguma maneira ela se colocou nessa situação, né? Ela foi viajar e não levou dinheiro. Quando você sabe que furar o pneu no meio da estrada é uma coisa possível. Então, como está a prevenção dessa pessoa? Né? Ela não se preveniu. Porque pode acontecer qualquer coisa na estrada. Então, como é que você não leva dinheiro para você poder trocar um pneu? Se tiver que trocar. Né? Porque um prego no meio da estrada é muito fácil de ter. Não é só pregos, é vidros ou qualquer outra coisa. Então, furar um pneu no meio da estrada é uma coisa possível. E é uma coisa que está dentro de para quem sai da estrada. Então, conclusão, você se colocou numa situação, mas é um problema que você pode resolver. Você pode telefonar para alguém, esperar mais tempo, né? Então, assim, é uma situação que você tem domínio dela. Né? Talvez tenha mais trabalho, porque se converteu num problema, mas ela tem solução. Não quer dizer que não tenha solução. Ela tem solução. Né? E pode vir de vários lugares. Você pode ter uma baita sorte que passe alguém e que diga, ó, posso te emprestar o dinheiro e você me paga depois. Né? Você tem uma porção de opções, né, para você poder fazer isso. Muito bem. Só que quando é um obstáculo, não, quando é um conflito você não soluciona. Porque um conflito, ele já vem dentro de você. E o conflito, você tem que ir atrás e buscar qual é a causa raiz deste conflito. E se você não encontrar essa causa raiz deste conflito, você não soluciona ele. E os conflitos, como eu disse no começo, eles são, às vezes, muito difíceis de buscar a causa raiz dele. Por quê? Porque você vai vendo com eles, né? É um processo, às vezes é um conflito, suponhamos. Já te dizer o que é um conflito, né? Então, por exemplo, suponhamos que na nossa família, meu bisavó se separou. E aí minha avó se separou. Mãe se separou. O que vai acontecer comigo? Ou eu vou me separar, ou eu vou ficar junto. Só que das duas maneiras você não vai ficar bem. Por quê? Porque você só fez ao contrário. Você disse, eu não vou me separar, então eu vou sofrer. Olha só, era para se separar, porque estava vindo tudo que você se separava. Então, você decidiu não se separar, continuar. Porque você quer isso, não. Se toda a minha família se separou, eu não vou me separar. Eu vou continuar. Só que você vai sofrer muito. Por quê? Porque você não está trabalhando o conflito disso. Você não está trabalhando esse conflito que existe de por que se separa na tua família. Então, na hora que você perceber isso, e você me diz, mas como é a mesma coisa separar e não se separar? É a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos na lei da polaridade. Tanto faz se separar como não se separar. O problema não é a separação.
E o problema nunca foi a separação, nesse caso. O problema ali, ou o conflito ali, é que existe um conflito. E talvez um conflito de identidade, de saber quem é, né? Ali existe algo que faz a pessoa se separar. E se não se separa, ela começa a sofrer muito. Aí são aquelas mulheres que os maridos têm amante por tudo quanto é lado. É a mesma coisa. Se ela dissesse, bom, então deixa aqui, vou me separar. Só que a pessoa não se separa porque ela não quer dar braço a torcer do que está acontecendo com a família dela, que todo mundo se separou. Só que ela não resolveu o conflito. Ela continua com o mesmo problema. Essa atitude que ela tomou não resolveu a questão. Stop! Vamos investigar o que acontece. Por que a gente se separa? Por que os casamentos não continuam em frente? Aonde está o problema? Aonde está o conflito? Para poder resolver isso. E este trabalho é tão maravilhoso que, na verdade, na hora que você faz isto, você acaba não somente ajudando a você ajuda 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. E eu te digo a separação como eu te digo qualquer coisa. Tem a questão também de falir. Tem famílias que entram em falência todas as gerações. E aí chega uma pessoa que diz, não, eu não vou falir, eu vou fazer qualquer coisa. Então, acaba fazendo qualquer coisa, vivendo uma vida miserável para não fazer o processo de falir. Mas, na verdade, teria que descobrir o quê? A causa raiz disso. E se não resolve essa causa raiz, se não vai a fundo buscando dentro de si, e não adianta somente fazer terapia. Você tem que fazer terapia e tem que buscar dentro de você. Então, existem umas perguntas aqui que você pode fazer e que você pode começar a buscar dentro de você o que está acontecendo para poder ir trabalhar isso, para poder sanar essa situação. E quase todos nós temos alguma coisa que é um conflito. Só que o conflito, quando ele é muito forte, tá? Ou quando ele te pega muito forte, ele paralisa você e não deixa aí continuar em frente. Então, por isso que hoje tem tantas pessoas em depressão. Um dos processos é esse. Existem muitos conflitos que não são resolvidos, né? E que as pessoas não dizem, vou tentar resolver esse conflito. Onde está a causa raiz dele? E ir investigando, e às vezes não é nem dessa geração, às vezes é da geração passada. Porque é algo que está vindo da família, da família, da família, da família. E aí chega em você e você come tudo aquilo, né? Lógico, quando ele se originou, era muito mais difícil. Tá? Mas a partir do momento que foi passando de geração em geração, ele foi como que perdendo a força. Por isso que, dependendo da geração que você está, você ainda pode modificá-lo. Você ainda consegue ir descobrir atrás o que aconteceu e transformá-lo, né? Então, se percebe o quanto a gente pode trazer luz, não só para nós, porque todo esse trabalho, mesmo o trabalho do nome, mesmo o trabalho dos princípios, eles são para trazer luz para a nossa vida, mas não é só para a nossa vida. Quando você traz luz para você, você, através do sangue, você traz luz para as outras pessoas que estão em volta, porque você começa a se tornar um investigador da tua vida. Você começa a não aceitar as coisas e começa a identificar o que é uma coisa e o que é outra, e não coloca tudo no mesmo saco, né? E faz tudo a mesma história. Não, não é tudo igual, porque tem coisas que precisam de você agir. E às vezes você não age, às vezes tem uma situação, um problema, que você teria que agir. Agora, se você está no meio da estrada e você não tem dinheiro, você tem um problema. Só que, o que você está? Você está numa situação de sobrevivência, porque você está no meio da estrada e não tem dinheiro para pagar o step do teu carro. Só que, o que vai acontecer ali? Ali sai a lei da sobrevivência. Ali vai ter algo dentro de você que vai criar alguma coisa, porque você tem que sair dessa situação. De alguma maneira, você vai ter que sair dessa situação. Ou você vai caminhando até uma cidade próxima, ou não sei o que você vai fazer. É o que o teu ser interno vai mandar fazer você nesse momento. Mas é uma situação que tem solução. E que você realmente pode prestar atenção nisso e ir em frente com isso. Tá? Agora,
Quando? Quando, às vezes, só que às vezes, nós achamos que nós estamos num conflito e nós achamos que isso é um problema. Ou nós achamos que é um inconveniente e a gente acha que tudo é um conflito na nossa vida. E não é assim. Né? E aí começa a liberar, porque quando você coloca as coisas no lugar, elas se liberam. Elas começam a abrir outros processos dentro de nós. E aí a gente começa a fazer o quê? Espaço. Por isso que o desenhar o espaço no nome é muito importante, porque a gente começa a ter a nossa vida, é como se a gente enxergasse a nossa vida dentro de um quadrado. Aí você vai dizer, mas um quadrado? Por que um quadrado? Porque, na verdade, dentro de um quadrado, você vai conseguir analisar que é a geometria, né? Você vai conseguir ver cada parte de você. Isto é muito interessante. E você ainda tem, porque aí você vai ser como se você fosse o criador realmente. Né? Por isso que a gente fala de construir e criar. Porque a gente vai criar. Então, por exemplo, se tem uma situação de alguma coisa, você pode colocar através dos lápis de cor, e eles são mágicos, né? Quando você dá esse poder a esse lápis de cor, e é a cor mesmo, ele começa a trabalhar isso, tá? E se começa a trabalhar essa parte, e você começa a colocar luz através das cores. E as cores vão transformando. O que acontece quando você consegue identificar um conflito que você tem e que passa de geração para geração e que você se dá conta de que esse conflito tem vindo de muitas gerações, né? E às vezes ela se interrompe numa geração porque ela não se interrompeu, foi aquilo que eu disse. A pessoa continuou sofrendo com esse conflito, só que ela fez ao contrário, exatamente ao contrário. E aí continua com o mesmo conflito. Por isso que passou para a próxima geração. Porque se tivesse resolvido o conflito, não passava esse conflito para a próxima geração. Ela se terminava ali. Só que não, a pessoa simplesmente decidiu fazer o contrário. Então, o conflito ainda continua. Então, se você tem algum conflito desses na tua vida, é uma coisa interessante de perceber o que está acontecendo. Né? E porque, às vezes, tem até o processo mesmo de depressão, né? Que já vem vindo de muitas vidas. E as pessoas acabam tendo todo esse processo e não sabem o que fazer, porque isso paralisa, né? Não consegue ir em frente com o processo. Mas por que não consegue ir em frente? Porque justamente ele precisa solucionar essa situação, né? Ir buscar a raiz do problema. E aí, quando se desmancha a raiz do problema, se soluciona. Então, deixa eu te passar aqui o que você pode fazer, que é um dos processos, né? E existem vários processos que você pode começar a fazer. Pega um caderno, né? Eu já falei para vocês, né? Tem um caderno mágico aqui, né? Tem um livro mágico para a gente poder escrever e começar a escrever e trabalhar com vocês, né? Então, nesse caderno, faça as seguintes perguntas e anote. Então, quais são os inconvenientes que eu tenho agora? Então, você pode sentar, de repente, de manhã, cedo, né? Começa a perguntar para você. Ou em algum horário, monta um horário, né? Eu gosto muito de ter um horário determinado. Um horário determinado para trabalhar comigo, né? Isso faz com que, primeiro, que a gente não fique o dia inteiro trabalhando com você, né? Ou não fique nada trabalhando com você, mas você coloca um horário. O que é colocar um horário? É tempo. O que é tempo? Tempo é igual a espaço. Tempo é igual a dinheiro também. Tempo também é energia. Então, quando você coloca um tempo para você estar com você, você acaba buscando você acaba fazendo um espaço na tua vida para dizer, eu vou trabalhar durante 1 hora, ou meia hora, ou 15 minutos, todos os dias comigo, de tal horário a tal horário, das 7 às 8, ou das 11 da noite à meia-noite, tá? Ou das 4 da manhã às 5 da manhã. Você pode buscar um horário e não tem justificativa. Ah, não, porque eu tenho que trabalhar o dia inteiro, não tenho tempo para isso. Mentira. Você tem sim. Só que você tem que pôr a dedicação para fazer isso. Né? Por que é uma coisa complicada? Por quê? Porque o nosso ser vai tentar fazer qualquer coisa para não prestar atenção nisso. Só que na hora que você consegue concentrar isso, você está mexendo em muitas coisas ao mesmo tempo na vida. Primeiro, você está fazendo um espaço para as coisas. Não está começando a misturar tudo.
não faz tudo, come e lê, e come, está almoçando e está estudando. Não, estudar, almoçar, almoçar. Né? Então, você está tentando trabalhar e está tentando resolver seus problemas. Né? Não. Quando você resolve seus problemas, você resolve a parte emocional, mental, física, você resolve. Quando você está trabalhando, está focado naquilo que você está fazendo. Então, quando a gente começa a fazer isso, só o simples fato de a gente encontrar um horário para estar consigo mesmo e começar a conversar com você mesmo, e começar a descobrir qual é a luz, quais são as suas dificuldades, quais são os inconvenientes, né? O que você tem, você começa a trazer luz para a tua vida. E você começa a colocar ordem, começa a colocar foco no que você faz. Então, a primeira pergunta é, quais são os inconvenientes que eu tenho agora? Então, selecione todos os inconvenientes. Saiba, o inconveniente não é algo que é grande problema, é simplesmente um inconveniente. Por exemplo, eu tenho que almoçar. Qual é o inconveniente? Tem que fazer comida. A não ser que você adore fazer comida, ou que você faça comida para vender, não deixa de ser um inconveniente. Você tem que ir lá fazer comida. De repente você está cheio de trabalho, fazendo outras coisas, e ter que fazer um almoço é um inconveniente. Né? Você torna um inconveniente. Né? Ou nós temos que sair para o supermercado, mas a gente tem que usar máscara. A máscara é um inconveniente. Né? Porque não sei se tem alguém aqui que gosta muito de usar máscara, né? Mas a máscara é meio incômoda. Né? Então, assim, não deixa de ser um inconveniente. Nós vivemos num inconveniente. Hoje, a gente não pode estar fazendo eventos, fazendo, né? Se encontrando muito, e se sociabilizando muito com as pessoas. Por quê? Porque é um inconveniente. Né? Está havendo uma situação, mas é um inconveniente que a gente está tendo. Né? Se você pegar a doença, aí você vai ter um problema. Mas se você não conseguir se curar ou não conseguir um lugar para ser atendido, aí você vai ter realmente um problema muito sério. Né? Mas isto não é um conflito. Você pegar um vírus não é um conflito. É simplesmente um inconveniente, um problema, um obstáculo. Mas ele não é um conflito. Ele se tornaria um conflito se você não melhora e se você consegue fazer outras coisas dentro de você. E aí ele acaba sendo um conflito, se ele deixa sequelas para a tua vida inteira. Né? Aí sim realmente é um conflito que você precisa descobrir. Ou, né, o que está acontecendo. Porque você vê que mesmo esses vírus, a humanidade já passou muito por isso. Né? Então, isso pode ser um processo que já vem também das ancestrais, né? Que pegaram os vírus que tinha, como a febre amarela, né? Como várias outras, a febre espanhola, né? E acabaram até falecendo. Então, muitas vezes tem essa parte que tem que buscar aonde está o conflito. Você vê, agora eu estava me lembrando do mal do século, né? Dos artistas que viviam muito pouco tempo. Nós tivemos uma época da nossa vida, da nossa história, né, que os artistas viviam mesmo, as pessoas viviam muito pouco tempo. Viviam até os 21 anos, até os 22 anos, 19, 18, né? E o que acontecia? E todos eles morriam meio de depressão, de um processo depressivo. E aí estavam depressivos, acabavam pegando tuberculose e acabavam morrendo muito cedo. Se você vem de uma família dessas, ali existe um conflito. E se você pegou esse conflito, você vai ter que trabalhar com ele. Não tem como. Solucioná-lo e curá-lo. E aí, na hora que você conseguiu abrir isso, solucionar isso, aí a coisa começa a andar na tua vida. E aí você começa a colocar luz na tua vida. Muito bem. Então, a segunda pergunta é, quais são os que tive no passado? Então, dos inconvenientes. Que inconvenientes eu tenho agora? Quais são os que eu tive no passado? Mas esses não são conflitos, são inconvenientes. Que inconvenientes tive e o que eu fiz para resolver isso? Porque nós todos temos umas histórias, né, de que às vezes a gente se coloca em umas situações que a gente acaba trazendo alguém de dentro de nós que soluciona a questão e descobrir isso, como você fez, e
Quais foram as atitudes que você tomou para solucionar essa situação? Isso te traz luz. Por quê? Porque naquele momento você estava sob pressão. Você tinha que resolver a questão. Você imagina a pessoa que estava com um problema de step, né, numa estrada, e ela resolveu de alguma maneira. Como resolveu? Você acha que esse aprendizado que teve nessa situação de alto risco, porque ela estava no meio da estrada, sem dinheiro e com o step furado, não é um aprendizado incrível para a tua vida? Se você consegue analisar o que você fez num processo desses e como você saiu disso, você consegue encontrar muita luz na tua vida. Porque você vai poder repetir essa mesma ação em outras coisas que você tem. Então, por isso que é tão importante você descobrir o que você fez. Ir para trás na tua vida e perceber. E eu tenho certeza que todos aqui os que estão assistindo já tiveram uma situação em que tiveram que sair e que acabaram saindo, né? Todas as pessoas, todo ser humano faz isso. Né? E nós nos colocamos em situações que a gente tem que trazer de dentro uma força superior para poder superar. E você só supera isso quando você está em alta pressão. Mas descobrir isso, você não precisa voltar de novo, se colocar em alta pressão. Você pode simplesmente descobrir como você fez. Ir para trás e descobrir o que eu fiz naquela situação. E aplicar hoje na situação que você tem. E aí você encontra um método. Você começa a fazer um método de como eu posso descobrir e fazer, e algo que é meu. Não é algo que me disseram, ó, faça assim, faça assado, e isso dá certo. Não. É algo teu, algo que você descobriu. E isto traz muita luz para a tua vida. Muito bem. Aí depois você vai anotar quais são os que eu tive no passado, as dificuldades, né? Quais são os que eu tenho agora. Então, primeiro quais são os inconvenientes. Depois, quais os inconvenientes que eu tenho agora e quais os inconvenientes que eu tive no passado. Os inconvenientes, então, são coisas pequenas, tá? São simplesmente pequenas coisas. Dificuldades. Quais são as dificuldades que eu tenho agora e quais são as dificuldades que eu tive no passado? Só que as dificuldades, elas são pequenas também. É uma dificuldade. Eu preciso superar isto, né? Eu preciso superar isto e aí isso é facilmente de ser superado. Muito bem. E aí, quais são os obstáculos que eu tive no meu passado e quais são os obstáculos que eu tenho e quais são os problemas e quais são os problemas que eu tenho agora? Você analisando isso, você vai perceber que o problema que você teve no passado, você está tendo novamente hoje. Que o obstáculo que você teve no passado, você está tendo novamente hoje. Então, por que se repete? Para que você encontre a solução, encontre como resolvê-lo e você saiba como resolvê-lo. Então, quando você começa a colocar isso, você faz uma lista do passado e faz uma lista do presente. E começa a perceber qual é o problema que eu tenho hoje e que estou hoje para ser resolvido. E como foi no passado, porque você vai descobrir que no passado você teve um problema parecido com isso. Talvez não foi igual, mas ele é parecido. E você tem a solução para sair da mesma maneira. Depois que você começa a fazer isso, você começa a ter um processo na tua vida que aquele problema, ele não vai surgir mais na tua vida. Por quê? Porque você vai começar a prestar atenção. Por exemplo, você teve um problema do carro, continuamos com o carro, tá? E você não tinha dinheiro, estava no meio da estrada. O que você vai fazer se você descobrir que você teve um problema disso? Você vai ver como você saiu dessa situação, né? E agora você está no mesmo problema. O que você vai perceber? Uma das coisas é, primeiro, sair prevenido, né? Então, ter prevenção com as coisas. Muitas coisas você vai poder solucionar na tua vida se você planejar o processo. Então, na hora de você sair para a estrada, não saia sem dinheiro, né? Prestando atenção nos steps, se você tem step ou não, né? Então, são coisas de prestar atenção. E, às vezes, quantas coisas a gente pode se solucionar só prestando atenção, né? Ou planejando aquilo que a gente vai fazer. Então, isso é uma das soluções, tá?
Então, agora, você pode descobrir que o problema que você tem agora é um conflito, e não é um problema. E que você teve esse conflito no passado, e você continua tendo esse mesmo conflito agora. E você vai perceber que esse conflito, ele continua a tua vida inteira. E que, de alguma maneira ou de outra, ele sempre esteve ali. Você podia mascarar de uma outra maneira, mas ele sempre esteve ali. Então, o que você tem que fazer? Aí você tem que pegar esse conflito e começar a trabalhar com ele. E talvez buscar a causa raiz. O que foi que aconteceu com isso? Às vezes você precisa de ajuda, de terapia, né? Ou de fazer algum tratamento, ou de fazer alguma coisa para poder descobrir a causa raiz. Você vê, hoje nós temos terapias fantásticas, né? Que são terapias quânticas. A gente mesmo trabalha com Sama, que é uma terapia quântica. Tem processos para investigar qual é teu conflito, investigar aonde está a situação para você poder desmanchar e não ficar de repente sofrendo vidas e vidas inteiras, porque não é somente só tua vida. Se você descobriu um conflito e não solucionou, você não está sendo legal nem com você, nem com a própria das gerações que vêm depois de você. E não interessa se você não tem filhos, mas se você tem um irmão que tem filhos, é igual, é a geração que está vindo. Né? Então, são gerações que estão vindo, porque isso já está vindo no sangue. Então, se tem alguém que diga, não, eu solucionar isto, é uma grande luz, porque você acaba trazendo luz também em toda a família. Tá bom? Então, hoje, estamos trabalhando com isso, né? Eu vou deixar depois lá, então, como eu disse no Telegram, vou deixar essas perguntas, vou deixar escrito, né? E vou comentar, vou fazer um áudio deste princípio, que ele é o princípio da compreensão, né? Que é o oitavo princípio, e ele realmente ele traz compreensão para a gente, né? Ele traz um processo de dizer, opa, tem algo novo aqui, tem algo que a gente pode realmente perceber, né? E trazer uma luz diferente para nós, tá? Vou deixar, então, no canal do Telegram, vou colocando lá, porque no canal você pode assistir, mesmo que você entre depois em outra hora, você acaba podendo assistir esse trabalho que pode ser muito legal e que, de repente, pode trazer luz na tua vida. Tá bom? Então, ficamos por aqui.